dá para conciliar duas esferas tão diferentes quanto o esporte e a política? Um dos vereadores mais jovens da história de Nova Resende, Bruno Otílio, com apenas 22 anos, diz pra gente que é sim possível fazer com que o esporte e a política promovam o bem comum para o maior número de pessoas. E ele também indica para a juventude que com esforço e determinação é sim possível alcançar os objetivos. Bruno, uma alegria ter você aqui com a gente no programa Vilarejo e gostaria de conhecer um pouquinho da sua história, né? E já iniciaria perguntando, né, como que foi o seu início na vida esportiva, né? A gente sabe o empenho que você tem no esporte há muitos anos, apesar de ser jovem, e como que é para você e como você se interessou por essa dimensão do esporte? Padre, primeiramente eu agradeço pelo convite, né, por essa oportunidade bacana de estar aqui falando com o senhor e através da Resende Web TV, com toda a população de Nova Resende e todos que assistem. Comecei no esporte muito jovem, né, e eu falo que o esporte mudou minha vida. Comecei aí de 10 para 11 anos, né, morar com minha mãe, com meus irmãos, e aí veio o esporte, me trouxe uma responsabilidade que se tornou responsabilidade da vida. E comecei a treinar, né, bem próximo daqui onde a gente está, no poliesportivo, e surgiu o interesse pelo esporte. E aí foi surgindo sonhos, né, de ser um esportista, de estar no meio do esporte, né. Acabou que a história é engraçada, né, eu sempre falava na faculdade, o pessoal ria, que eu comecei a jogar, mas o interesse não era jogar, era ser árbitro, por conta de ter começado tarde a jogar. E aí comecei a apitar, ajudar e logo me tornei um voluntário, né? Com 12 anos já comecei a treinar os meninos. Citar aqui neste momento Tamirim, uma pessoa de extrema importância na minha vida esportiva. E surgiu esse interesse. Então assim, foi bem jovem, na verdade, até os 11 anos eu tinha mais lia, ficava em casa e depois o esporte me trouxe outra rotina que eu tenho até hoje, né? Eu falo, hoje eu me resumo como Bruno do esporte, né? Eu acho que assim, o esporte mudou minha vida em todos os aspectos, me fez amadurecer, me fez ter responsabilidade, assim, eu sou um amante do esporte. E qual a modalidade que mais você se encontra, qual que te move mais a praticar, né? Pelo visto, seu gosto pelo esporte influencia em várias dimensões da sua vida, mas qual é o esporte que te mais motiva? O futsal, né? O futebol de salão, foi onde eu comecei, então a gente sempre tem aquele início, né, que a gente identifica. Então, o futebol de salão hoje, assim, é uma modalidade que eu gosto muito, né? Mas eu não deixo as outras modalidades de lado, né? Atualmente estou pedalando um pouquinho, que, né, nessa pandemia foi uma coisa que veio para o pessoal e eu gosto também, é um esporte que a gente depende da gente. A corrida também, pratiquei algumas, né, corridas em outros municípios e gosto de correr também. O vôlei, atualmente eu estou praticando, enfim. Como eu fiz a faculdade de Educação Física, que o esporte me levou até esse sonho, né? Eu falo que um dos maiores sonhos meus e da minha família no geral, porque minha família assim, sempre foi apoiadores dos meus sonhos, né? E quando eu comecei a engredar no esporte, que eu tinha o sonho da Educação Física, acabou que, né, eu acabei conhecendo uma gama de muitos esportes. Então assim, sou apaixonado pelo esporte no geral, mas como o senhor falou, tem aquele, né, que mexe mais, que é o futsal, que eu acho que é por conta do início, né? O início, a minha transformação veio, a responsabilidade veio através do futsal. E até numa conversa com a sua madrinha, né, que é a Alessandra Baquião, a gente conversava da importância de como o esporte ele é promovedor de uma cidadania, né, de responsabilidade, de senso de coletividade, né? E de alguma forma você vai também, muito jovem, iniciar uma carreira no mundo político. Como que foi para você, como que surgiu essa decisão, né, essa vontade, né, de se lançar como candidato em 2020, né, e ser eleito, acho que um dos mais jovens aqui da nossa cidade, com toda certeza. Como que foi essa paixão também pela política? Na verdade, eu sempre prezei, né, em estar representando bem as pessoas, né? Isso desde quando eu comecei no Melo Viana, né, como líder de turma, popular líder de turma, vim para o ginásio, né, também fui líder de turma em todas as turmas, então assim, acho que muitas pessoas falavam que está na gente, né? Eu acho que é um dom que Deus dá,
Eu tenho isso como um dom, uma missão que Deus coloca na vida da gente, de poder fazer aquilo que a gente gosta e buscar sempre fazer o melhor da gente. Então, assim, surgiu esse interesse, né? Uma questão muito jovem, né? Assim, estava no final da faculdade, último ano de faculdade, e o pessoal conversando sobre política, e aí, né, num dia, cheguei e a avó tem 9 filhos e, como eu disse, família é minha base, né? E chamei a minha família, as pessoas envolvidas no esporte, o Tamirinho, a Alessandra, o Chiquinho, são 3 pessoas fundamentais nessa minha trajetória esportiva, né? E depois na minha carreira política que começou. E chamei todos e falei, se alguma pessoa, né, podia estar todos ali, se uma pessoa fosse contra, eu não, né, fosse contra, mas graças a Deus todos foram favoráveis e aí iniciei, né. É uma batalha porque a gente é novo no ramo da política, né, mas a gente vem com uma vontade de fazer a diferença, né. Eu falo vontade de fazer o melhor, não a gente ser melhor que alguém, mas fazer o melhor para todos, foi o meu objetivo. E o esporte me ajudou muito nisso, né? É como eu frisei já, a responsabilidade, a liderança, né, que veio. Na faculdade eu brinco muito, pessoal, que teve a eleição, o pessoal nem conhece, chega na faculdade todo mundo desconhecido. E acabou que eu fui eleito líder de turma lá com 98% dos votos. Eu não quis votar em mim para votar na minha vice, porque eu falei, é a gente, né? Mas tem essa questão. Então, tipo assim, a confiança que a gente passa, eu acho que isso retribui, né? Mas eu falo que eu resumo essa questão de me ter inserido na política como uma missão. Eu acredito muito que é uma missão, eu falo muito também que os planos de Deus sempre é melhores que o da gente. Então eu não gosto de falar muito do futuro. O pessoal tem às vezes o costume de perguntar, até mesmo minha própria família que pegou esse costume de reunir por conta da política, aí sempre a gente tem uns encontros familiares, eles perguntam, e daqui 4 anos? Eu falo, daqui 4 anos está nas mãos de Deus, eu quero viver o agora, fazer o meu melhor para o esporte e para a população agora, e, né, tudo é consequência, tudo é as mãos de Deus que está guiando a gente. E uma das coisas, né, que você tem se empenhado muito, né, como vereador, mas já inserido nesse mundo do esporte, são ações, né, que promovam o esporte aqui na nossa cidade. Gostaria que você comentasse um pouquinho para a gente, né, quais são essas ações, o que vem por aí, né, quais são as propostas, né, que vocês estão realizando, né, justamente para que essa dimensão seja ainda mais valorizada na nossa cidade. Eu acho que o cunho do esporte ele ficou muito ligado, né, quando eu entrei. Então, tipo assim, eu gosto muito, eu não gosto de sentir obrigação, eu gosto de ser grato. Então eu sou grato ao esporte e depois que eu assumi essa responsabilidade como representante do poder público, eu quis transformar essa gratidão em ações, né, como o senhor mencionou. E hoje, graças a Deus, eu tenho a oportunidade de estar sendo parceiro do executivo, né, e principalmente do pessoal do esporte, né, da Alessandra, que é a coordenadora, que é professora, que falo com muito orgulho, que é minha madrinha, uma pessoa que eu inspiro muito, né, do Tamiro, do Gelinho, enfim, toda a equipe, né, que está hoje à frente. Então, começou desde antes de assumir, né, antes de janeiro, depois que a gente já foi eleito, começou esse diálogo para a gente poder sempre buscar melhorias. E hoje, graças a Deus, né, o esporte já deu uma avançada em vista de anos atrás. A gente não tinha, assim, durante os pódios movimentados durante toda a semana. Hoje, em parceria com o executivo, a gente já tem o vôlei, que é lazer, né, que está dando aí mais de 30 pessoas na segunda e na sexta, o basquete, a peteca. Então são esportes que entrou, né, que veio para ficar, porque o pessoal está apaixonado, né? É uma forma também de tirar aquele peso do dia a dia, aquele cansaço, aquela rotina turbulenta, principalmente agora na pandemia, e outros esportes, né? Paintball, que a gente já teve conversa, o pessoal já procurou a gente para fazer boxe, né? O ciclismo, que a gente fez o ciclo aventura, agora recente, então tudo em parceria, né? E graças a Deus a gente tem tido essa abertura com o executivo para poder realizar essas ações. E vem mais ações por aí, né? Já estamos organizando, né, a questão de pista de malha, pista de bocha, então o esporte ele deve ser para todos, né? Eu falo assim que não é só competição, a competição move quem gosta de competição, mas tem muita gente que pratica por bem-estar, saúde, lazer, para socializar, principalmente nesse tempo de pandemia que a ansiedade vem à tona, né? Então são muitas áreas que abrange aí. E assim, a gente vai seguir na luta com muitas ações de valorizar também, né? Valorizar os esportistas daqui do município, porque eu até tô com uma camisa aqui, Pato, se o senhor permite, eu acho que tá meio difícil abrir aqui, né? Mas é uma camisa que eu tenho muito orgulho de usar, né? Tem o símbolo
da cidade, é de esporte, tem o símbolo. Então, assim como eu, né, a maioria dos esportistas tem um orgulho de sair aqui e ir para outra cidade representando Nova Resende. Eu falo que é uma cidade diferente, né? E em todos os aspectos. E no esporte continua sendo diferente, respeitando os adversários, mas colocando aquela vontade, aquela raça, aquela garra sempre que o Nova Resendense tem para vencer na vida e para vencer no esporte. E um outro assunto que eu gostaria de conversar com você, muitas vezes em algumas pesquisas com jovens, né, de 18 a 29 anos, a gente percebe um descrédito muito grande com esse universo da política, né? Então, muitos jovens consideram esse ambiente, essa dimensão, como algo muito distante deles. E como você acha qual seria o impacto, né, se a juventude se interessasse, se dedicasse a olhar essa dimensão não como um lado negativo, mas justamente uma experiência de representatividade, né? Como que você acha que poderia ser, assim como você é jovem e está inserido nesse universo da política, como você vê, como seria, né, como você imagina que seria se mais jovens, né, se dedicassem a esse campo? Essa até é uma pergunta muito interessante, porque, como o senhor muito bem frisou, hoje os jovens, né, não conseguem enxergar o lado bom da política. E, assim, eu consegui, né, não falo que isso é mérito meu, é mérito dos jovens mesmo, porque a minha campanha foi embasada na juventude. E, graças a Deus, eu posso falar assim que fui eleito, né, pela confiança da população e deixo aqui o agradecimento à juventude, que se interessou em apoiar um jovem para estar ali representando eles. Então, é mais um dever que eu tenho, além do esporte, a juventude, né? Mas a gente, como um todo, no Poder Legislativo, representa toda a população, né? Mas eu falo da juventude porque eles abraçaram minha campanha de uma forma que até eu acabei ficando surpreso, né? E isso foi muito, assim, motivante para mim, de saber que naquele momento eu tinha jovens, né, desacreditados da política que passaram a acreditar. Então a responsabilidade ela é muito grande. E hoje eu já procuro, né, já penso em ações e já tenho um grupo que eu quero cada vez mais fortalecer, que é os Jovens na Política, que eu comecei a elaborar agora para inserir, né, porque é de extrema importância a juventude inserir na política, né? Hoje a gente pode notar que, assim, a gente deve ter mudanças, e quando eu falo em mudanças, não é mudanças às vezes da questão de faixa etária, porque todo mundo é propício a ter novas ideias, mas eu falo essa mudança de cabeça, de querer fazer para todos, de querer buscar coisa nova, e eu falo, deve ter essa mudança, né? E eu vejo que a juventude é uma fonte disso. Então, quando o jovem se interessa pela política, eu falo muito por mim e pelas pessoas, pelos jovens que estão ao meu redor, o anseio de querer fazer diferente, né? E por mais que às vezes nem tudo dê certo, a questão de tentar já é uma coisa muito grande, que o tentar nos traz uma experiência, um aprendizado muito grande. E esse aprendizado serve para outras ações e para outros aprendizados, então é de extrema importância. Eu vejo que a juventude, né? E aqui eu já aproveito o momento para que a juventude de Nova Resende se interesse, né? Que busque, porque a política ela é necessária e a gente não vive sem ela, né? Então que a gente possa trazer os jovens para participar dessa política. A política que faz bem, a política que faz boas coisas, a política que pensa no próximo, a política que permite ao cidadão viver de uma boa forma, né? Que permite viver da política, né? Porque a política ela deve ser voltada para a população e não para os políticos. Então, assim, quando eu vejo um jovem, eu posso dizer que nesses meses de mandato, tem muitos jovens que já chegaram em mim, inclusive até essa semana, e já despertaram interesse em ser futuros candidatos. E eu falo assim, gente, vocês têm meu total apoio, né? Pode vir 2, 3, 4, 10, né? Independentemente se eu estiver na vida pública ou não, que tem meu total apoio, né? É porque eu acho que é, como eu disse, de extrema importância. E eu vou ficar muito feliz e chegar nas próximas, eu ver novos eleitos, né, ou eleitas, que é importante também frisar a questão da mulher na política, de ser participativa, né, mais jovem que eu, né, que a gente possa cada vez mais ter jovens representando a gente na Casa do Povo, que eu falo que a Câmara é a Casa do Povo. E agora, né, queria que você falasse um pouquinho, né, além do trabalho da educação física, na política, você vem fazendo um trabalho também na área de comunicação, né, no Resende Esportes. E como que é essa paixão também, esse gosto por comunicar, por falar
desse assunto? Então, a comunicação, eu acho que ela já veio com espírito de liderança, de estar no meio do pessoal. Então, desde sempre, gostei de comunicar, né? Eu falo pela família, né? A minha família é uma família grande, né? A avó tem 9 filhos e eu já tenho mais de 26 primos, isso só do lado materno. E sempre que tinha alguma coisa eu reunia, então todo aniversário meu eu conseguia trazer a família e aí tinha os discursos. Se não tiver, aí se eu tinha vezes que eu falava, gente, vamos comer, o pessoal, se não tiver discurso, não vai ter janta, não vai ter bolo. Então fazia aqueles discursos, o pessoal se emocionava e isso muito novo. Então eu fui trazendo isso comigo e me levou, acabou que essa comunicação com a família, na escola, né, nos treinos de esporte, me levou também a ter um gosto pela comunicação, né, rádio, televisão. Comecei com o nosso diretor, com o Matheus, lá próximo do loteamento Lula, né, na rádio web alternativa. Foi bem no início da faculdade, até o pessoal me apelidou de Chegaste, porque um dia teve uma live, vou contar breve essa história, teve uma live, né, eu estava na rádio, o Matheus estava lá, e acabou que estava tocando aquela música do Roberto Carlos, Chegaste, e eu continuei cantando com a música, me tirei do ar, mas continuei cantando, e era live. Aí cheguei no outro dia na faculdade, o pessoal tudo, tinha acabado de começar a faculdade, o pessoal já aproximando e, ô chegaste. Então, né, a comunicação surgiu daí. E eu fui pegando gosto, tendo oportunidades, né, na rádio, depois passei para outra emissora aqui da cidade, né, uma oportunidade também que eu agradeço muito, porque as oportunidades elas nos amadurecem. Depois tive a oportunidade, né, de ir para a Resende Web TV, né, que eu acho que é motivo de orgulho para a gente, aqui em Nova Residência, para toda Nova Residência. Fiquei um tempo, depois tive que afastar por conta da política e tudo mais, voltei novamente. E hoje, né, há uns meses atrás, um Resende Esporte diferente, que eu falo assim que é motivo também de muita felicidade para mim, que é estar ao lado dos amigos fazendo o que a gente gosta, né? Hoje eu tenho comigo no programa o Lucas Lima, né, o popular Tafarel, tenho o Gustavo Aurélio, que é um parceiro assim de longas datas, né? Começou comigo no esporte, eu vi ele crescer, ele me viu crescer, então eu considero muito. E o Jackson, que agora integra o nosso programa. Então, assim, nada melhor do que na segunda e na sexta lá no estúdio da Resende Web TV, falando de uma coisa que eu gosto, né? Falando, segunda e quarta, aí ó, o diretor tá corrigindo eu aqui. Toda segunda e quarta, né? 8h30, tá lá ao lado de quem a gente gosta, fazendo o que a gente gosta e falando, né, com quem a gente gosta e com quem a gente quer levar a informação. Então, eu falo que a comunicação é uma coisa assim que eu não quero deixar. Porque eu gosto de considerar as coisas simples, mas que fazem a diferença na minha vida. E é assim o esporte, é assim, né, as outras ações, mas a comunicação me ajudou a amadurecer de uma forma que eu tive muito aprendizado. Então eu gosto de valorizar essas coisas que me fazem amadurecer, porque esse amadurecimento ele é para a vida toda, independentemente do cargo que a gente vai ocupar, independentemente da posição que a gente vai estar, né, a gente tem que sempre permanecer nessas essências que faz a gente crescer. E para concluir a nossa conversa, né, quais são os planos do Bruno? Né? Quais são as áreas ainda que você tenta buscar, talvez se inspirar um pouco mais, se desenvolver, crescer pessoal, profissionalmente? Dentro da política, eu gosto de falar sempre, pessoal, que eu prezo muito pelas áreas que às vezes não tem tanta visibilidade, mas é de extrema importância, né? Esse foi um dos propósitos meus. Para o esporte, que às vezes ficava um pouquinho de lado, né? E eu sei que o esporte ele tem uma importância de grande relevância na nossa sociedade, né? Tirando crianças, jovens, de outros caminhos e colocando na questão de socialização, na questão de saúde, enfim, principalmente saúde mental nesse momento, né? Em tantos outros momentos. Então, o meu objetivo é esse. Então, gosto aqui de sempre frisar o CAPES, que tem um trabalho excelente, é uma entidade que eu quero sempre estar acompanhando, o CRAS, que eu tive a oportunidade de fazer parte, o pessoal que doa sangue, eu falo muito que é um gesto de solidariedade, então a gente tem que buscar incentivar. E hoje, uma área que eu estou atuando muito e que eu fico até emocionado de falar, é a causa animal. É uma área assim que eu brincava muito, que eu gosto de ser muito sincero com o pessoal. Quando eu comecei a atuar na causa animal, que foi uma proposta de campanha, eu falava que eu gostava da causa animal e eu amava o esporte, porque o esporte, né, mas eu era franco, eu falei, eu não vou chegar falando que eu amo a causa animal, que não é minha forma de ser. Se eu amo, eu falo, se eu gosto, e hoje eu já posso falar o contrário. Hoje eu posso falar que a maior parte dos meus dias, né, que eu tenho dedicado para estar nessa vida pública,
é dedicado à causa animal. E hoje eu amo os animais de rua, minha vontade é levar todos para casa para não ver sofrer, e a gente tem tido grandes ações assim que têm feito a diferença. E eu espero fazer a diferença, não para me engrandecer, mas por eles, para os animais, para os cidadãos nova-resendenses, porque esse é meu objetivo. Quanto à questão, né, pessoal, eu gosto muito de estudar, então eu brinco muito que a política meio que tirou esse gostar, porque eu quis dedicar parte do meu tempo, a maior parte. Então assim, eu estava concluindo a educação física, apareceu a campanha, deu uma parada e agora estou na reta final de novo, tive que retornar. Comecei gestão pública, né, a pós-graduação em gestão pública, acabou que também ficou um pouquinho de lado por conta da política, mas eu ainda tenho muita vontade e o sonho de criança, né, que eu não falei, que tem a ver com a arbitragem lá do começo do programa, que é um dia às vezes chegar a ser um árbitro de futebol. Hoje já tenho convívio, contato com o presidente da Federação Mineira de Arbitragem, assim, converso muito, quem é vereador também em Belo Horizonte, então assim, tem esse contato. É um sonho de menino, né, que está nas mãos de Deus, que se for o sonho dele, um dia às vezes a gente está fora aí, mas enquanto Deus permitir, né, nessa missão da vida pública, a gente também continua, porque é igual eu falo, o objetivo é fazer o melhor para todos, né, para a população, para os animais, enfim, defender de fato a bandeira de Nova Resende e às vezes prezar muito por aqueles que não têm voz, não têm vez, né, porque o objetivo da política muitas vezes é representar os menores. Quando eu falo os menores assim, não é menosprezando, é com o sentido de mostrar a importância que eles têm na nossa sociedade também, que às vezes, muitas das vezes, padre, não é visto, né? E eu gosto muito dessa, eu friso, né, já frisei, a questão da simplicidade, eu valorizo muito isso, né, falo pela minha família mesmo, né? Não tem nada melhor para mim do que ter um encontro familiar, não preciso ter um banquete, não preciso ter, né, é a questão de estar com eles, então sou muito familiar, e tenho muitos planos de fazer muitas faculdades, né? Psicologia, matemática são áreas que eu gosto muito, tenho vontade, até quando eu fui fazer educação física, fiquei entre educação física, psicologia e matemática, mas por todo o trajeto a educação física me puxou, né? E depois a vida pública apareceu, também aparecem outras faculdades, enfim, eu tenho vontade de ficar estudando a vida inteira, mas a vida pública, como eu disse, às vezes barra a gente um pouquinho nisso, se a gente quiser dedicar de fato. Mas vejo possibilidade ainda de me fazer novas faculdades, novas graduações, é igual eu falo, não para a gente falar assim, tem 10 diplomas, porque muitas vezes a pessoa que não tem diploma nos ensina muito mais, mas da questão de usar isso para poder ajudar cada vez mais as pessoas. E é isso, né? Estar sempre com a minha família é o meu maior desejo, pessoal, que todos estejam bem. Tem meus 2 sobrinhos, meus 2 irmãos, que eu amo demais, né? O pessoal até brinca muito, você não tem vontade de ter filho, falando do lado do pessoal, né? Eu falei assim, eu quero ver meus 2 sobrinhos bem e depois, né, tudo no seu tempo. Então, é uma questão que eu valorizo, né? Tem minha avó, moro com a minha avó já faz 6 anos, eu e ela. Então, hoje, por exemplo, acordei, ela já estava acendendo fogãozinho de lenha nesse frio. É uma questão que vale mais do que qualquer coisa para mim, né? Então, isso para mim é a essência que eu quero viver. Quero continuar sendo o Bruno que eu sou. Eu brinco muito, pessoal, se às vezes vocês veem eu fugindo um pouquinho do que eu sou, vocês podem me dar o puxão de orelha, né? Sou sempre disposto e aberto também a corrigir, porque falhar, errar é humano, né? Mas um gesto que tenta, né, suprir esse erro humano é a questão da gente ser humilde e corrigir esses erros, de escutar o próximo, e eu acho que essa é a minha essência, né? E tem muitos sonhos, muitos sonhos de elevar cada dia mais o nome de Nova Resende, o esporte, consolidar a causa animal aqui, nem que se for em 2 anos consolidar, mas que o pessoal depois dê um andamento, independentemente de quem seja, mas eu estar ali junto, participando, né? Então são muitos sonhos, e que Deus abençoe para que esses sonhos, né, não sejam só meus, mas de muitas pessoas, que a gente possa somar força, que a gente não é único, a gente é passageiro, né? O cargo público é passageiro, então o objetivo é sempre trazer mais pessoas, ao invés de querer fechar o mundo, de expandir esse mundo. E mais uma vez, né, os jovens que possam estar acompanhando, né, para que outros jovens possam ser inspiração e para que eu possa inspirar outros jovens, e assim a gente possa vencer para o povo, né? E automaticamente isso já é uma vitória individual também. Muitos sonhos, muitos projetos, mas também muitos anos pela frente para realizá-los. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. A gente agradece muito. E a gente agradece a você que esteve conosco em mais uma edição do nosso programa Vilarejo. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. E
Daqui 15 dias a gente volta com mais uma entrevista inspiradora, conhecendo mais alguma história aqui da nossa cidade amada de Nova Resende. Até a próxima, se Deus quiser. Quando será que o esporte e a educação física iam ser... Nossa Senhora. É preciso ter determinação para alcançar os objetivos. Errou! É possível alcançar grandes objetivos. Errou! Aí, ó. Será que dá para reconciliar, né? Brigaram, né? Será que dá para conciliar? Dá para conciliar? Ah, vou correr não, vou passar essa vergonha não. Errou! Acertei o mais difícil que é na trave. Resende Web TV. Apoio Gallery Sucatas, ajudando a população e colaborando com o meio ambiente. Marmoraria Nova Pedra, realizando sonhos. Supermercados Alexandre, 2 lojas sempre perto de você. Auto Posto Vila Petro, nosso combustível te leva mais longe. Nova Noiva, a Loja da Luísa. Loja da Val, moda e acessórios. Centro Automotivo JKE, o mais completo da região. Patrícia Vieira, estética avançada. Agora em novo endereço. Resende Net, internet por fibra ótica. Z, comunicação visual, criando ótimas impressões. Distribuidora do Breno, água, gás e bebidas.